Nós damos as boas-vindas a mais um episódio de um podcast, dessa vez com o Dr. Silvio Lessa, neurocirurgião. Boa noite, Dr. Silvio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui trazendo para vocês um tema muito importante que é sobre prevenção, sobre saúde. Então, gostaria primeiramente de agradecer, Dr. Silvio, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e gostaria que você se apresentasse, dissesse as suas especialidades e a gente bater um papo aqui muito interessante sobre saúde e bem-estar. Muito obrigado pela apresentação. Então, Léo, eu sou o Dr. Silvio Lessa, eu sou neurocirurgião. Como subespecialidade, eu atuo na área de neurovascular, neurocirurgia vascular e também de cirurgia endoscópica da base do crânio e cirurgia endoscópica cerebral, né? Essas são as principais subespecialidades, porém, a gente atua também no campo da neurocirurgia geral, né? Cirurgia de coluna, cirurgia dos tumores cerebrais, cirurgias dos nervos periféricos, cirurgias de hidrocefalia, etc. E, logicamente, que a gente também atua aí logicamente que a gente atua na área de neurologia, de uma forma geral, e na área de neurociências também. Isso é muito bom. Esse é um papo muito interessante, né? Que muita gente tem dúvida, né, doutor? E principalmente sobre prevenção. A gente tem visto aí as pessoas cada vez mais procurando buscar alternativas de saúde, né? Procurando academias, procurando fazer exercícios. Eu queria que o senhor dissesse para nós qual que é a importância de uma saúde preventiva. Qual que é a importância das pessoas buscarem algo preventivo hoje? Perfeito. Então, Léo, essa pergunta é fundamental, ainda mais para começar o nosso bate-papo de hoje. Então, eu costumo dizer que a prevenção em saúde, na verdade, é o ponto-chave, né, do nosso cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, né, com a nossa saúde de uma forma geral. Por quê? E, na verdade, hoje você percebe que a medicina como um todo, e aí eu estou falando de todas as áreas, né, de todas as especialidades, de todas as subespecialidades, de todas as áreas afins, né, relacionadas à área de saúde, você percebe que hoje todos os tratamentos são voltados para a resolução de um problema que já está instalado no organismo, né? Então, quando a gente fala na atitude preventiva, a gente começa a ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábitos que são voltados para a prevenção das doenças, e isso costuma ser normalmente o mais difícil para todas as pessoas, né? Então, falar em ter uma atitude preventiva, por exemplo, a gente inclusive vai até de encontro, né, ao próprio sistema de saúde que é estabelecido hoje no Brasil. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, a partir dos 40 anos, o homem ele precisa fazer alguns exames de rotina, né? Incluindo aí nesses exames de rotina, cada vez mais que a tecnologia e as pesquisas vão evoluindo, a gente começa a incluir cada vez mais doenças, né? Cada vez mais distúrbios de saúde nesses exames. Então, o nosso sistema ele não é acostumado com essa atitude preventiva, no sentido de que muita estrutura de saúde começa a não aceitar a solicitação de alguns exames voltados para uma rotina de saúde, né, como sendo parte de algo que está onerando o sistema de saúde, né? Acaba que o sistema de saúde entende, por exemplo, que uma internação ela é normal, uma internação por um problema de saúde já estabelecido e um tratamento que seria iniciado ali, né? Por exemplo, eu te falo aí um câncer de próstata no homem, né? É normal a internação, o tratamento com quimioterapia, com radioterapia, com até mesmo com cirurgia, com alguns procedimentos. É normal do que você fazer exames, por exemplo, preventivos, né? Às vezes até alguns exames invasivos, como, né, o exame da uroendoscopia para avaliar a questão da próstata, né? E aí alguns exames de sangue, esses exames podem ser considerados desnecessários pelo sistema de saúde, porque não faz parte ainda dessa cultura
né, do Brasil, não só dos brasileiros, mas também do sistema de saúde como um todo, aceitar que essa atitude preventiva seja incluída aí na nossa rotina, né? Então é correto dizer que o brasileiro, ele age de uma maneira errada. Ao invés de nós focarmos em prevenir, nós focamos em remediar, como diz o ditado, né? Então a gente está focado só em remediar o problema, em consertar o problema e não em prevenir, né, para que ele não aconteça, para que ele não ocorra, ou talvez ocorra de uma forma até mais leve, até mais suave, né? Se eu posso dizer assim. Com certeza, Léo. Você pode ver que o nosso costume, a nossa rotina, a nossa educação é muitas vezes, vou procurar o médico lá porque eu tô com dor de cabeça. Eu vou procurar o médico porque eu tô muito tonto, né? E aí eu costumo sempre incluir nas nossas avaliações, né? Eu recebo muitos pacientes com algumas queixas relacionadas a isso. E a gente sempre inclui na nossa investigação, né, nas nossas rotinas de pergunta, na nossa entrevista, né, como que é a vida desse paciente, é uma pessoa que como que é o trabalho, como que ele se dedica, como que é a personalidade dessa pessoa, como que é o relacionamento com os familiares, com os filhos, com a esposa, né, com amigos, como é que é a vida social. Por quê? Porque tudo isso interfere e faz parte, né, da nossa visão de saúde, né? Conforme a Organização Mundial de Saúde, o que é a definição de saúde, né? Saúde é o completo bem-estar físico, social e mental. Então, quando eu analiso esses três tripés, né? Quando eu analiso esse tripé, né? Onde se baseia o conceito da Organização Mundial de Saúde, a gente percebe que eu não tenho saúde se eu tiver um ou dois apenas desses conceitos, né? Então, eu preciso ter os três conceitos de forma completa, de forma ampla. Então, pensando nisso e analisando de outra forma, o físico interfere com o mental interfere com o social e assim por diante. Então, eles interagem entre si, né? Se eu não tenho uma boa saúde física, certamente a minha saúde mental e a minha saúde social serão prejudicadas, né? E vice-versa, e entre eles haverá essa interação. Então, Léo, nessa atitude preventiva, por exemplo, hoje, onde que está a maior parte dos problemas de saúde do ser humano, da humanidade, né? Eu diria que hoje em 90% ou mais, não existe ainda um estudo, né, sobre isso, então é um número teórico, mas 90% ou mais dos nossos problemas de saúde hoje estão ligados à nossa alimentação, tá? Então, por exemplo, o sobrepeso, a hipertensão arterial, o diabetes, né? A obesidade, a dislipidemia, que são os problemas de colesterol, né? Os triglicérides. Só esses 5 problemas juntos, eles são capazes de produzir a grande maioria das doenças que o ser humano conhece, né? E quando você analisa as principais causas de morte, Léo, hoje no Brasil, são as doenças cerebrovasculares, são os AVCs, né? Tanto isquêmico como hemorrágico, e as doenças cardiovasculares, são os infartos agudos do miocárdio, né? Então, elas duas competem ano a ano, uma é outra, nas causas de morte no Brasil. E quando a gente analisa o AVC e o infarto agudo do miocárdio, quais são as bases, né? Quais são as bases? Pressão alta, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, né? Então, as 5 principais causas de morte no Brasil e que levam também a grande parte das outras doenças. Vamos falar de câncer? Câncer tem um componente genético importante, né? E aí a gente não fala hereditário, não confunda, né? Hereditário, algumas doenças são hereditárias, elas se transmitem, né? De pai para filho, né? De mãe para filha, filho, enfim. Mas nem todas algumas são hereditárias, né? E algumas são apenas genéticas, são alterações individuais, não se transmitem para os filhos. Um câncer, por exemplo, tem esse componente genético? Tem.
Porém, o ambiente onde a gente está inserido, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, a nossa personalidade, né? Nossa forma de encarar o mundo, tudo isso interfere com a nossa psicossomática, né? Que seria justamente essa organização cerebral, e isso, e juntando esse ambiente de alimentação, estilo de vida, também interfere em você favorecer um ambiente para que o câncer apareça, né? Prova do que eu estou falando disso é o tabagismo, né? Então, hoje você já sabe, antigamente, eu estou falando de 60, 50 anos atrás, o tabagismo era elegante, né? Isso. Então, hoje foi difícil tirar isso da sociedade, que o tabagismo era a causa do câncer. O pessoal não acreditava, né? Então, precisou haver uma campanha de anos e vários anos, até que culminou, inclusive, com a retirada dos comerciais, né? Os comerciais na televisão, no cinema. O tabagismo patrocinava esporte, né? Exatamente. Você vê Fórmula 1, né? Marlboro, né? Então, patrocinava cinema, né? Você estava no cinema, tinha lá a propaganda antes, né? Então, realmente foi retirado do mercado, e de bebida alcoólica também foi retirada, né? Então, o ambiente que você está inserido, ele favorece o surgimento de algumas doenças, né? Então, essa atitude preventiva é importante no sentido de que, se você tem fatores que são sabidamente produtores de um defeito no seu organismo, de problemas de saúde, o fato de você insistir naquilo, né, vai realmente aumentar a chance. Não significa que produzirá um problema de saúde, mas aumenta a chance, né, de um problema de saúde, e que a medicina hoje, ela não hoje, os recursos que nós temos na medicina, eles são voltados para uma medicina curativa. É uma medicina extremamente cara, é uma saúde cara, né? Cuidar da saúde é muito caro, e é voltado para curar, né? Não é voltado para prevenir. Só que o curar, hoje em dia, se a medicina não cura, né? E eu te falo assim, de repente, às vezes eu falo isso para alguns pacientes nossos e fica difícil de entender. A medicina não cura, né? A medicina, a saúde como um todo, o tratamento de saúde, ele não é curativo. O que a medicina cura? Infecção. Toma um antibiótico, mata a bactéria, né? Para você ter uma ideia, isso é uma coisa que é fato, né? Uma infecção. E olha lá, hein? Tem infecções que são bacterianas, né? Que são dificílimas de tratar e que o paciente não resiste, né? Tem algumas nos hospitais aí que é bem complicado de tratar, né? Você já ouviu falar disso, né? Então, quando a gente chega no quadro de sepse, né? Que é aquele quadro que a infecção generaliza, aí é difícil, né? Então, nem com o desenvolvimento dos antibióticos potentes é difícil curar mesmo. Então, assim, infecção é curável, né? Mas aí fala outra doença que cura. Não tem, né? Então, assim, a medicina hoje, o recurso é muito voltado para curar, porém não cura, né? Você acaba dando um conforto, você acaba dando um alívio, né? Inclusive, passa a ser um dos objetivos, né? Hoje, o objetivo da saúde nem sempre é curar, mas aliviar, dar conforto e acolher. Porém, se a gente pensar numa medicina mais preventiva, esse objetivo de aliviar, de dar conforto, ele não precisa chegar a esse ponto, né? É uma medicina mais voltada para prevenção, para bons hábitos, boa alimentação, prática de esporte, atividade física, manter no peso. Você vai eliminar 90% das suas doenças. Essa era a minha próxima pergunta. Assim, se fosse para o senhor dar dicas práticas mesmo do que uma... É claro que cada pessoa tem um caso e uma necessidade, né? Mas, assim, dicas práticas que sirvam para todos, no caso, seriam essas que você pode repetir, né? Com certeza. Hoje em dia, pacientes que me procuram, por exemplo, né, com dor de cabeça. Então, pacientes com dor de cabeça, eles vêm muito preocupados com a questão de estar com uma doença. Doutor, isso não é normal, né? Eu tô com dor de cabeça tem 10, 15 dias, eu nunca tive dor de cabeça. Ou aquela pessoa que sempre teve dor, né? Mas a dor veio muito forte, né? Nos procura ali por estar preocupado e tal. Então, depois dos exames,
o exame físico, da entrevista, que a gente faz todo aquele processo, depois que a gente vê que o paciente, os exames estão todos normais, que ele não tem uma doença, né? De onde que vem, geralmente, essa crise, essa frequência dessa dor? Vem do hábito de vida. Aí não tem jeito, né? Aí fica cada vez mais claro, né? Então, o que como uma forma geral, não só para dor de cabeça, né? Eu utilizei esse gancho da dor de cabeça, que é um sintoma muito comum aqui no na nossa rotina, mas eu utilizei esse gancho porque serve como a saúde como um todo, né? Então, por exemplo, alimentação adequada, uma alimentação... O que é uma alimentação adequada, né? Uma alimentação equilibrada, né? É aquele prato colorido, né? Tem um prato colorido. Você pode, inclusive, dividir, fazer como se fossem as fatias da pizza ali, né? Onde eu vou ter, basicamente, 40% de proteína, tá? Em torno de 40% a 50% de proteína. Em torno ali de... vamos colocar... A gordura, ela é importante, mas dá preferência para uma gordura mais vegetal, né? Tipo os óleos de azeite, de castanhas, né? Então, a gordura é importante também. E o carboidrato ali em torno de 20%, 30%, o restante de óleo e de leguminosas, de cereais, né? Então, esse tipo de dieta equilibrada, né? Bons hábitos de atividade física, né? Bons hábitos de sono, né? Bons hábitos sociais, né? Uma boa atitude mental e exames preventivos regulares, né? Isso, com certeza, o fato de você estar se sentindo muito bem consigo, com o seu meio social, né? Ou seja, consigo, seu mental, sua forma de enxergar o mundo, o fato de você estar se sentindo bem consigo mesmo, faz você se sentir melhor com as pessoas que estão ao seu redor. E o fato de você estar bem no seu físico, né, na sua saúde, também promove esse bem-estar geral que acaba levando a esse conceito, né, de saúde aí e que faz a gente correr menos atrás do prejuízo, né? Aí você me pergunta, mas é difícil mesmo. Rapaz do céu, então eu tenho que cuidar além disso, eu tenho que cuidar do trabalho, do filho, de tudo, né? É difícil, né? Mas isso é uma forma de você imaginar o seguinte, que cada um desses conceitos do tripé, eles estão incluídos na sua vida, né? Cuidar da sua família faz parte do social, né? Faz parte do mental, faz parte do físico também, né? Incluir uma atividade física com seu filho, com sua esposa. Então, você perceba que esses conceitos, eles estão incluídos já na sua vida. E às vezes a gente não percebe que o nosso corpo é uma máquina, né? Ele é uma máquina. E assim como o nosso veículo, nosso carro, se a gente não der manutenção nessa máquina, uma hora a conta vai chegar, né, doutor? Vai chegar. E a máquina, ela é perfeita mesmo, né? Deus, o nosso Criador, ele realmente caprichou na máquina. E ela nos dá sinais, né? Ela vai nos dando sinais. E eu vou te contar um exemplo até meu, né, pessoal? Então, sempre fui um cara que gostei de atividade física, anos, né? Gostei sempre de corrida. E aí, realmente, tive uma fase de, vamos dizer assim, que na época ali da 2020, 2021, as academias fecharam, e aí ficou difícil realmente, todo mundo teve que ficar enclausurado, e aquela rotina acabou sendo incorporada, né? Acabou removendo a minha rotina anterior e ficou incorporada a minha rotina recente. E aí deixei de fazer atividade física, a alimentação já deu uma desregrada, ganhei peso. E aí, né, quando a gente vai fazendo os exames preventivos, estava tudo desregulado, tudo descontrolado. Eu falei, não, mas nunca tive isso, né? Nunca tive alteração de pressão, nunca tive alteração metabólica, de colesterol, de açúcar, nada disso. E aí, a gente foi começando a voltar à rotina. E em poucos meses, normaliza tudo, né? Então, o nosso corpo dá sinais, né? Nosso corpo dá sinais e essa atitude preventiva, né, é o mais importante para ir eliminando, né, os sinais quando eles vão aparecendo.
É isso aí. Então fica a dica para você que está nos assistindo aí, né? Prevenção. Prevenção é o melhor caminho, né? Cuidar da saúde, uma boa alimentação, um bom convívio, beber muita água, né, doutor? Que também é Opa, importante. até você me Beber, lembrou aqui, vou até tomar uma aguinha. beber muita água, praticar esportes. Então, a gente aí nesse caminho da prevenção. E, doutor, o senhor puxou um gancho aí de um assunto muito interessante, que é a respeito de dor de cabeça, que eu acho que é o mal do século XXI e todo mundo passa por isso e a gente conversa com todo mundo, reclama disso, né? Então é um mal do século aí, a famosa dor de cabeça, né? Então eu queria que o senhor discorresse um pouco a respeito desse tema. Por que que a dor de cabeça afeta tanto as pessoas? Quais que são os principais motivos dessas dores de cabeça? O senhor aí que deve ouvir reclamação de dor de cabeça praticamente todo dia, né, na sua rotina de trabalho. E o que que as pessoas podem fazer para evitar, né? É um outro problema de dor de cabeça também a automedicação, né? Que é um problema aí que a gente pode discorrer também sobre esse assunto, que as pessoas, tô sentindo uma dor de cabeça, vai lá, pega um remedinho, já toma, já resolve. Então é muito prático. Quais que são as consequências, né, dessa automedicação também? Queria que o senhor falasse um pouco disso para nós. Bacana, pergunta excelente, Léo. Bom, eu acho que no meu caso, na minha rotina, eu acho que tem até um agravante a mais, porque os pacientes procuram a gente, Léo, e eles vão com dor de cabeça e estão com a doença no cérebro para morrer, né? Então, é a grande maioria mesmo, né, vai lá e fala, doutor, minha cabeça não tá certa, não. Tem um troço aqui, eu conheço um parente, uma vizinha, uma amiga, que tá com tumor e foi internado, não tá bem, ou então que operou, passou, venceu, tá ótima. Mas assim, o medo é esse, né? E realmente, como a gente diferenciar isso diante de um sintoma que é hoje o mais comum no consultório, né? No consultório médico geral, do clínico e no consultório do especialista também, né? E com esse agravante de você temer uma doença no seu cérebro que pode levar a uma gravidade, né, da sua saúde. Então, como a gente lidar com isso, como a gente tratar, né, como a gente diferenciar uma dor de cabeça comum de uma dor de cabeça referente a um problema de saúde, né? Então, normalmente, como regra geral, 90% das dores de cabeça, 90% dos pacientes que vão procurar a ajuda médica, 90% desses casos são causas de cefaleia primária, né? O que é uma cefaleia primária? Apenas 10% são secundárias. Então, as cefaleias primárias são aquelas que são cefaleias, são tipos de dor de cabeça, onde você investiga o paciente, né, com exames de imagem, uma ressonância do crânio, uma tomografia, faz o exame neurológico lá durante a consulta, você não encontra nenhum problema de saúde, né? Então, a ressonância é normal, tomografia é normal, os exames de sangue estão normais, e aí são 90%, né? Isso. Quer dizer, de cada 10 pacientes que entram no consultório, 9 estão normais. Apenas 10%, ou seja, de cada 10, né, vai ter um problema de saúde secundário. O que é secundário? Minha dor de cabeça veio de um tumor. Minha dor de cabeça está vindo de um aneurisma. Minha dor de cabeça está vindo de uma hidrocefalia, que é aquele excesso de líquido no cérebro. Você vê que são doenças graves, né? São doenças graves e não são doenças muito comuns, né? Você já ouviu falar que um parente seu tem pressão alta e diabetes, mas você pode passar a sua vida inteira sem ouvir falar que alguém teve um tumor cerebral, né? Um vizinho, um parente, um amigo, ou que alguém teve um aneurisma, né? Você pode ouvir falar assim raramente, mas é diferente de uma pessoa com pressão alta, com diabetes, né? Então, realmente são doenças que são pouco comuns, são doenças graves, né? Então, para dar esse conforto aí aos nossos ouvintes, né, aos nossos queridos pacientes, né, pelo menos a probabilidade, o profissional ele trabalha muito com probabilidade, né? Então, a probabilidade é de 90% de uma cefaleia primária, né, de uma cefaleia secundária. Se a cefaleia primária, eu vou ter uma cefaleia, por exemplo, do tipo tensional, a tensão muscular, né? O paciente sente dor principalmente nessa região da cabeça, pescoço, na região frontal. A dor de cabeça, por exemplo,
Outro tipo de cefaleia primária é enxaqueca, né? Cefaleia pulsátil, geralmente num lado da cabeça, dor de cabeça forte, intensa, né? Cefaleia em salvas, geralmente em homens, associada a lacrimejamento do olho, dor de cabeça muito potente, entendeu? Que ela chama de salvas, que ela vem em períodos do ano. A cada 3, 4 meses o cara tem uma crise forte e realmente afeta a qualidade de vida, afeta o trabalho, né? Tem uma cefaleia da sinusite relacionada a essa região frontal toda, região dos seios aqui, ó. Cefaleia em peso, associada às vezes com sintomas nasais, né? Então, esses tipos de dor de cabeça geralmente são, né, são cefaleias primárias, tratáveis com medicamento, né? Mudanças de hábito, tá? É, mudanças de hábitos de vida, mudança de hábitos de alimentação, mudança de estilo de vida. Por quê? A medicação, ela só tira a dor, né? Mas o seu hábito vai fazer a dor recorrer. Uhum. O que você vem fazendo vai fazer com que você tenha crises e crises, e você vai, vamos dizer assim, você vai lançar a mão do medicamento. Aí é onde a gente vem também aquela atitude preventiva que a É gente isso. começou lá no... Volta na prevenção. Volta na prevenção. Então, não adianta você ter o diagnóstico e você saber que aquilo está vindo de coisas que você vem fazendo e você remediar com a dipironazinha, a neusaldina que está ali do lado, com algum anti-inflamatório, né? Por quê? Aquilo lá vai voltar, né? Enquanto você não trata o problema, você muda e você entende que aquilo, você chegou àquele ponto porque você caminhou para ele, né? Você foi até ele, em que você, enquanto você não retornar aquele caminho, enquanto você não voltar, eliminar tudo aquilo que te fez chegar àquilo lá, você vai ficar um eterno, vamos dizer, uma eterna pessoa buscando saúde, né? Buscando eternamente a Na saúde, verdade, só remediando, né? remediando. Eu Exatamente. acho que esse é um problema crônico, assim, de todas as pessoas. E aí mostra ainda mais, doutor, a importância do especialista. Porque essa investigação é que a maioria das pessoas não faz, né? Então, a maioria das pessoas não estão preocupadas em fazer esse diagnóstico, em procurar saber a origem, né, dessa dor de Exato. cabeça para poder tratar. Então, a maioria, não, espera dar dor de cabeça, toma um remédio, passa, daqui 2 dias, um dia volta, e assim é um ciclo vicioso de tomar remédio para, né, tentar amenizar aquela dor. Sendo que o especialista, assim como o senhor, ele vai investigar a causa, né, primária desse problema para que possa dar uma solução, talvez até definitiva, né? Para aquela dor, né? Exato. E também, Léo, entra muito também nesse sistema de saúde, entra muito a questão da indústria farmacêutica, né? Então, principalmente o nosso modelo é utilizado no Brasil, que é o modelo americano, né? Então, você sabe que o americano tem remédio para tudo, né? Então, é até conhecido de todos a questão do amor que eles têm lá pela aspirina, né? É. Então, você vê nos filmes como é que acontece lá. Os filmes americanos, o cara tá lá passando por uma crise, ele chega lá, abre o banheiro, né? Aquele tanto de Abre remédio aquele lá. tanto de remédio ali no banheiro, ele pega, Eu já vi filme que o cara né? toma um tiro, vai lá e toma uma aspirina. Vai lá, toma uma aspirinazinha, né? Então, assim, a indústria americana, né, fez isso na gente, né? Então, a gente leva muito esse modelo americano, né, de cuidar da saúde. Então, essa questão da automedicação é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque, inclusive, as medicações que são compradas sem receita, por exemplo, né? Elas são medicações que, a longo prazo, provocam vários problemas, né? Inclusive o vício da medicação. Né, a maioria dos medicamentos que você usa sempre, eles vão trazer o vício da medicação, né? O corpo ele vai pedindo cada vez mais aquela substância, além do acúmulo no organismo prejudicando alguns órgãos. Sem contar que Né? fica tão dependente que a dor só cura com o remédio X, né? Só cura com o Não, remédio o X. outro, se tomar, se ver a cor Acabou. mudou do remédio, não funciona, né? Acabou. Não, e inclusive doses cada vez maiores. Maiores. Porque o seu organismo ele vai se adaptando, é o mecanismo do vício. Né? Quando você vai fazendo o uso de uma determinada substância regularmente,
Com o tempo, você vai precisando de doses cada vez maiores para você ter o efeito que antes você tinha com a dose pequena, né? E isso acontece muito com a dor de cabeça, né? Muito. É um dos mecanismos que mais causam dor de cabeça e que você precisa identificar isso e dizer para o paciente, olha, você não tem um tumor, tá? Você tem uma dor de cabeça dependente de Novalgina, Olha. de pirona, né? Então, um medicamento que todo mundo tem em casa. Então, doutor, olha para essa câmera aqui e fala, pelo amor de Deus, para de tomar esse remedinho aí, que procura a causa, né? Exato. Gente, para de se automedicar. Não toma dipirona, não toma anti-inflamatório, não toma Tilenol, não toma paracetamol. É um dos principais mecanismos de dor de cabeça e que todo mundo tem em casa, né? Então, fiquem atentos, tá? É isso aí. Doutor, e a dor de cabeça, ela preocupa exatamente na possibilidade de ser doenças graves, né? Então, às vezes, a gente Exato. ouve muito falar de tumor, falar de AVC, de aneurisma. Quando que eu posso identificar que a minha dor de cabeça, ela é incomum? Ela não é aquela dor de cabeça primária, como o senhor disse, né? Aquela cefaleia primária que eu vou, né, remediar ali Não, eu preciso identificar que a minha dor de cabeça é incomum e ela pode ser, né, o sintoma de uma doença que é grave. Como que eu posso perceber isso? Bacana, bacana. Então, como é um sintoma tão comum, né? Como que a gente vai poder fazer essa diferenciação? Normalmente, as dores de cabeça primárias, né, aqueles 90% que a gente investiga e está tudo normal, geralmente o paciente ele já tem uma dor crônica, né? Então, dor crônica, conceitualmente, ela dura mais que 3 semanas, né? Mais que um mês. Então, o paciente que tem dores frequentes, né, há mais de um mês, né? Aquele paciente que fala assim, olha, eu sempre tive dor de cabeça, né? O paciente que faz uso de automedicação por muito tempo, né? A chance dessa dor de cabeça ser uma dor de cabeça primária é muito grande, né? Mas para diferenciar um pouco isso na nossa rotina, né, na nossa vida, existem alguns sinais de alarme, né, para que a dor de cabeça chame a atenção do paciente, né? Por exemplo, eu sempre tive dor de cabeça, porém a minha dor de cabeça mudou, né? Era uma dor de cabeça, doutor, mais em aperto. Agora ela mudou, ela está latejando, ela aumentou a intensidade, né? E assim, eu não estou conseguindo fazer mais nada, né? Aí você fala, opa, mudou o padrão. Então, um paciente que sempre teve dor de cabeça, nunca procurou ajuda, sempre usou o medicamentozinho ali e tal. Ok. Não mudou o padrão da dor de cabeça, passou a ser mais forte, passou a ser mais frequente, né? Está prejudicando as atividades. Esse é um sinal de alarme, tá? Um outro sinal de alarme, Léo, é quando o paciente ele tem uma dor de cabeça abrupta. Aquela dor de cabeça aguda do nada, né? Muitas vezes o paciente refere como uma dor a pior da vida dele, né? E esse é um sinal de alarme. Muitas vezes essa dor abrupta, aguda, extremamente forte, ela pode vir associada com alguns sinais. Por exemplo, um lado do corpo bobo, ou dormente, ou paralisado, ou formigando, tá? Então, o rosto, né? Também formigamento no rosto, né? Associado ao aumento de pressão, né? Uma dor de cabeça que vem e fica, né? Ou o paciente pode ficar sonolento, confuso, né? Então, esse é um sinal de alarme, né? Principalmente para as doenças vasculares, né? Então, a dor de cabeça aguda, forte, né? Lembra muito AVC, tá? Então, esse é um outro sinal de alarme, né? Dor de cabeça e febre, tá? Uma dor de cabeça que não melhora associada à febre. Eu posso estar com dor de cabeça e febre porque estou gripado? Posso, né? Se eu estou gripado, cabeça está doendo, corpo está doendo, estou com febre, provavelmente não deve ser nada central, né?
Mas se eu tenho uma dor de cabeça persistente, sem nenhum outro sinal, sem nenhum outro sintoma, tô tendo febre, né? Tô tendo dores no corpo, esse é um sinal de alarme, né? Dor de cabeça associado com o pescoço rígido, dificuldade de mexer o pescoço, dor, também um sinal de alarme, né? E dor de cabeça associada, por exemplo, a vômitos, tá? É um outro sinal de alarme. Então, veja que são sintomas bem específicos e geralmente significam que você deve procurar rápido, né, o cuidado. Seja se você tiver acesso a um clínico ou a um especialista já no consultório de forma rápida, é importante. Ou se você não tiver esse acesso rápido, procurar uma unidade de pronto atendimento. É, um assunto importante também relacionado a dores de cabeça é para pessoas que têm crises convulsivas, né? Então, tem muita gente aí que está em casa, de repente a pessoa tem alguma crise convulsiva e às vezes a gente não sabe nem como lidar, né, com quem tá tendo a crise. O que que o senhor pode falar, assim, de pessoas, para a gente poder ajudar essas pessoas que estão passando por alguma crise convulsiva ali na hora, naquele momento? O que que a gente pode fazer, assim, de imediato? Perfeito. A crise convulsiva, ela é um evento que assusta muito, né? Uma pessoa que nunca presenciou a crise, ela realmente, até o próprio paciente, né, que muitas vezes ele sente que vai ter uma crise antes, e até quem está presenciando ali realmente é um evento meio que traumático ali da primeira vez, né? E se acontecer em criança, então, é terrível, né? Porque os pais se desesperam e tudo mais. A grande verdade é que a crise convulsiva, né, é apenas um dos tipos de manifestação de um distúrbio cerebral, de um distúrbio da eletrofisiologia cerebral. Então, a crise convulsiva, ela vai ser a crise completa, né? Quando o cérebro ele desliga, né? O cérebro desliga por completo. Então, a crise convulsiva, ela afeta o corpo inteiro, a pessoa desmaia, ela não está mais consciente naquele momento que acontece o desmaio, mas ela tem esses abalos musculares, né, que são conhecidos pelas as crises tônicas, né? A tônica é quando você tem uma contratura muscular, né? Então, o paciente contrai, tônico, e clônico é quando ele tem os movimentos, os abalos musculares, né? Então, a gente chama de uma crise tônico-clônica generalizada. Desmaia, o músculo fica duro, depois ele treme, né? Então, nesse momento, o cérebro apaga e tem um curto-circuito, né? Crise convulsiva completa, que é chamada de a crise epilética completa, né? Chamada de crise convulsiva. E você tem as crises que são incompletas, vamos dizer assim, que vai desde um desmaio rápido, a pessoa pode desmaiar, estou aqui falando e apaga, depois volta, né? E a pessoa nem percebe, e aí às vezes não sabe onde está, né? Essa é a crise chamada pequeno mal, né? Muito comum em crianças, né? As crises de pequeno mal. E entre a crise de pequeno mal, pequeno desmaio e a crise convulsiva completa, eu tenho vários tipos de manifestação, né? Desde aquela crise que, por exemplo, só a mão pode tremer e eu estou vendo minha mão tremendo e eu não consigo controlar, eu fico consciente, mas a região do cérebro que mexe minha mão está tendo uma crise, né? E só a minha mão treme, só o meu braço, só a minha perna, Isso também está né? relacionado ao Parkinson, por exemplo? Não, aí é diferente. Diferente. Aí é diferente, né? Então, eu posso ter uma crise epilética focal só na minha mão, ou uma crise generalizada, que é aquela que eu desmaio, Sim. né? Então, eu tenho as crises focais, só na mão, só no rosto, né? Inclusive, uma curiosidade interessante, Léo. Você sabia que a risada, a famosa risada do Coringa, ela é baseada numa crise convulsiva, numa crise epilética, na verdade, né? Ó, É uma crise na área do riso, né? Chamada de crise gelástica. ó. Então, aquela risada, inclusive os pacientes que têm, rapaz, é interessantíssimo, né? Então, é a risada do Coringa. Ela anda até com um cartãozinho para falar que tem uma doença, né? Exatamente, né? Então, respondendo sua pergunta, quando você estiver presenciando alguém com uma crise convulsiva, a primeira coisa que você deve fazer é acolher a pessoa, né? Você pode acolher a pessoa no seu braço
usar sua mão para segurar a cabeça dela e deitar ela numa superfície confortável, tá? Por quê? Porque os abalos musculares, a pessoa cai e bate a cabeça no chão. Então, inclusive, nós já lidamos muito com pacientes na emergência graves que nós tivemos que operar com hematoma dentro do cérebro pós-crise convulsiva. Quer dizer, ele teve a crise, caiu, bateu a cabeça, fez um hematoma cerebral e ficou grave. Muitos pacientes, inclusive, não conseguem sobreviver, dependendo da gravidade. Então, o acolhimento do paciente é o mais importante. Acolhe o paciente, a pessoa que está tendo os abalos aqui, do braço, segura a cabeça com a mão para ela não bater, tá? Acolhe a pessoa numa superfície confortável, estável, e nada de pôr o dedo dentro da boca da pessoa, tá? Dentro do paciente, não. Porque as pessoas falam, não, põe o dedo na boca para tirar a língua. Ele não vai engasgar com a língua. A língua não tem essa capacidade, tá? O que você tem que fazer é deitar a pessoa e virar a cabeça para um dos lados. Porque aí sim a língua não vai interferir nisso, e se a pessoa vomitar, que é comum na crise, ela o vômito não, a gente não fala que, a gente fala que a pessoa não broncoaspira, né? Aquele vômito não vai pro pulmão, isso é grave, né? Então, vomitou, vai tudo para fora. Então, acolhe a pessoa numa superfície estável, coloca a cabeça pro lado, não põe a mão na boca, e a crise ela é autolimitada. Ela dura apenas alguns minutos. A pessoa que está presenciando, ela se assusta tanto, né? Que ela fala, doutor, durou meia hora. Mas não tem jeito. Não tem como a crise durar meia hora, porque realmente aí o paciente fica sequelado. Né? E existem casos assim, que você tem que entubar o paciente e mandar para UTI porque o cérebro não está parando. Né? E aí você tem que entubar, colocar aquela sedação, né? Deixar o paciente dormindo mesmo para o cérebro dar uma desligada ali. Né? Porque a epilepsia nada mais é do que os neurônios, eles se comunicam via eletricidade, né? As sinapses. Então, entre as sinapses, tem alguma coisa que está interferindo ali. A eletricidade não passa, né? Se ela não passa para cá, ela vai ficando acumulada de cá. Então, esse acúmulo de energia, de eletricidade mesmo, uma hora vai ser descarregado. Né? É quando vem o tipo de crise. Né? Que o cérebro precisa descarregar aquela energia para poder ele voltar ao normal e funcionar de novo. Né? É muito interessante. É interessante, né? Muito. Doutor, já estamos aí quase nos minutos finais do nosso bate-papo, mas a gente não pode encerrar esse bate-papo sem antes falar sobre as suas especialidades, né? Que são as cirurgias, né, de tumor de hipófise e também de coluna. Então, fala um pouquinho para mim sobre esse tumor de hipófise. Inclusive, o senhor é especialista, né, em uma cirurgia nova aí que está em alta, que é pela nasal, né? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco a respeito da cirurgia de tumor de hipófise. Bacana, muito bom. Bom, a cirurgia do tumor de hipófise, ela passou hoje, desculpa. A cirurgia do tumor da hipófise, ela passou por várias fases, né? Então, lá no meio do século passado, né, lá para os anos 50, 40, nós já tínhamos alguns colegas médicos desenvolvendo essa cirurgia pelo nariz, né? Por quê? Porque o nariz é a região mais próxima, né, da hipófise. Né? Então, logo atrás do nariz, no finalzinho lá, quando termina, é uma estrutura conhecida como seio esfenoidal, a gente já tem a região da hipófise. Né? Então, inclusive, olha, com uma curiosidade bacana, né? Inclusive, os egípcios, estou falando lá para trás agora, né? Foi bem longe Foi agora. bem longe agora. Inclusive, os egípcios, eles, na mumificação lá dos faraós, eles removiam todos os órgãos, né? Porque os órgãos, eles deterioram com o tempo, então ele traz umidade ali, né? E a intenção deles era, ao mumificar o corpo, eles desidratavam com sal e tudo. Então, tinha que tirar todos os órgãos. Eles removiam os órgãos internos do tórax, do abdômen, e removiam o cérebro pelo nariz. Então, já era conhecido deles, né, essa anatomia, né, essa proximidade. Né? Eles realmente enfiavam um material ali pelo nariz do
do cadáver e aspiravam todo o cérebro, que na verdade quando falece ele se liquefaz, né? Fica mais friável, mais líquido. Mas enfim, os nossos pais cirurgiões lá no passado, eles já tinham essa ideia, porém era uma cirurgia muito difícil, né? Porque cavidade nasal muito pequenininha, você não via direito, né? Você não vê a profundidade, você não tinha muita mobilidade ali, né? De você abordar os tumores nessa região. Então acabou que entrou em desuso. Eles tentavam fazer cirurgias um pouco mais, vamos digamos assim, onde eles tivessem um pouco mais de visão, e eles passaram a fazer cirurgias por baixo do lábio superior. Você vê que em vez de eu entrar aqui, ó, eu entrava por aqui, entre o osso, né, em cima do osso da maxila, aqui, ó. É uma coisa meio estranha também. Até passou a ser utilizado, tudo, mas tinha alguns problemas de infecção, né? Porque a boca é contaminada também e tal. Alguns problemas de fechamento, de como você abre, de como você fecha depois, né? O paciente poderia ter complicações infecciosas, né? Quando você não fecha direito ali. Também foi abandonado, né? E aí você tem a cirurgia tradicional, que é a cirurgia transcraniana, né? Que dá para você chegar lá também, né? Mais evasivo. É mais invasiva. E tem um problema, né, Léo? Você faz uma cirurgia transcraniana, você tem, logicamente, todo o tecido nervoso ali no seu caminho, né? Então, para chegar na hipófise, a hipófise fica lá no meiozinho do cérebro, lá no finalzinho dela, na base do crânio. E o cérebro todo em cima, né? Pelo nariz eu chego mais próximo, mas se eu for pelo crânio, eu tenho um cérebro normal no meu caminho, né? Tenho que afastar ele. Esse é o trabalho nosso. Mas eu tenho uma cirurgia muito mais difícil, complexa, onde eu tenho um cérebro normal no meu caminho, eu tenho que passar por ele para operar um tumor ali que está do lado do nervo da visão, do lado da carótida, né? São as duas artérias do cérebro, as carótidas, né? Do lado de nervos importantes, próximo do tronco cerebral. Então, é uma cirurgia bem complicada de se fazer. E a gente passou uma época meio obscura. Como assim uma época obscura? A gente, inclusive na minha formação, uma das visões era tipo, tô com tumor na hipófise, não faz nada. Deixa ele ficar grande, né? Não, espera, vamos ver se ele vai crescer. Seu tumor não cresceu. Faz nada, deixa quieto, entendeu? Tá crescendo, tá ficando grande. Não opera ainda não. Porque você deixava ele ficar grande para poder ficar mais fácil de você tirar. Porque era complicado a cirurgia. Você justificava, muitas vezes, o paciente ia perdendo a visão. Quando ele perdia a visão de uma forma mais intensa, aí indicava a cirurgia, né? Porque a cirurgia também prejudicava a visão. Porque, como eu te falei, que você entrava aqui, você tinha todo o trajeto normal ali, cérebro, nervo da visão lá, normal. E você, para remover o tumor, você tinha que manipular, mexer no nervo. Então, o paciente saía com problema visual, tanto da cirurgia quanto do tumor. Então, era uma coisa meio complicada. E hoje, a cirurgia endonasal, ela, na verdade, evoluiu muito, né, com a tecnologia, principalmente por dois fatores. O desenvolvimento dos aparelhos endonasais, os endoscópios, é muito utilizado pelos otorrinos, até muito antes da era da cirurgia endoscópica da base do crânio. Os otorrinos utilizam muito para as cirurgias nasais, né? E aí esse desenvolvimento dos aparelhos, vídeos, né, câmeras, a qualidade do material, o tamanho, toda uma variedade de opções, junto com com a interação importante entre o otorrino, que faz o caminho, né, da cirurgia, e o neurocirurgião, que faz a remoção do tumor, quer dizer, uma cirurgia a 4 mãos o tempo todo. Então, isso promoveu uma segurança cirúrgica muito grande, né? Onde é diferente de eu operar pelo nariz com um microscópio, por exemplo, é como se eu estivesse olhando pelo buraco da fechadura e enfiava o material lá dentro para tentar tirar o tumor, né? Hoje, com a cirurgia endoscópica, você consegue entrar lá. Você entra com a câmera pelo buraco da fechadura e trabalha lá, né, com as duas mãos.
Então, é uma cirurgia extremamente segura, feita a 4 mãos, ela tem um índice de complicações muito baixo, né? É uma cirurgia que dá para cada vez mais você ampliar o leque de opções de toda a base do crânio, né? Prevenindo cada vez mais cirurgias transcranianas, né? Então, quando eu falo de tumores da base do crânio, cada vez mais o acesso endonasal por vídeo a 4 mãos consegue resolver problemas, né, nessa região da base do crânio, onde o tumor da hipófise é apenas uma das regiões da base do crânio, e com muita segurança, uma cirurgia considerada minimamente invasiva, né, com alta rápida, alta precoce, boa recuperação e baixo índice de complicações. E existe medicamento para tumor de hipófise ou só cirurgia mesmo? Bom, normalmente, dos tumores da hipófise, existe um tipo de medicamento que consegue... na verdade, existe um tipo de tumor, né, que responde a medicamento. Então, eu tenho um tumor da hipófise que é produtor de hormônio, eu tenho um tumor não produtor de hormônio. Então, um tumor não produtor de hormônio, invariavelmente vão para a cirurgia. A maioria desses tumores, eles não produzem hormônio, então eles começam a crescer, eles começam a comprimir o cérebro. Então, esse tem que ir invariavelmente para a cirurgia. Os tumores que são funcionantes, aqueles que produzem algum hormônio, de todos eles, o tumor que produz a prolactina é o único que responde a medicamento, que é o prolactinoma. Ótimo. Muito bom saber disso tudo, né, gente? Agora vamos falar um pouco, doutor, sobre a cirurgia de coluna, né? Um tema Então, muito bacana. tem muita gente que não sabe que o neurocirurgião também faz cirurgia de coluna, né? Queria que o senhor explicasse um pouco também desses procedimentos. Tem muita gente aí sofrendo com dor, né? Então, também é um mal que, depois da dor de cabeça, eu acho que é uma das mais... que tem mais reclamações também, é a famosa dor na coluna, né? É isso aí. Não, inclusive, se a dor de cabeça é o primeiro sintoma, né, dos consultórios médicos, a dor na coluna é o segundo, né? Realmente é algo que acho que já acometeu todo mundo, né? E como a dor de cabeça também não foge à regra, né? Então, os problemas de coluna, as dores na coluna, que são os principais problemas, né, eles também são dependentes da nossa rotina, não tem jeito, né? Então, o fato de você estar enfrentando um problema de coluna tem um pouco do componente genético, né, da sua constituição familiar, da sua herança, né, da sua formação muscular, da sua formação óssea, lógico, tudo bem, mas a maior parte vem do nosso ambiente, né? Então, se eu tenho o excesso de peso, se eu tenho sobrepeso, se eu sou tabagista, se eu sou sedentário, né? Logicamente que apenas esses 3 fatores ele já tem uma capacidade grande de levar a problemas de coluna. Por quê? Porque o tabagismo rareia o osso, né? O tabagismo, ele inflama o disco. Ele inflama o corpo todo, o tabagismo, na verdade, né? Mas, especificamente na coluna, o que ele faz? Ele deixa o osso mais poroso, mais frágil. O disco, ele inflama, né? Então, ele vai perdendo água ao longo do tempo e ele vai ficando duro, né? Então, você imagina, o disco, ele é um amortecedor entre um osso e outro ali. Ele vai ficando duro, vai doendo, vai Isso inclui os machucando. cigarros eletrônicos também, né? Que é Tabagismo de uma forma febre, geral. né? Porque, na verdade, o mal do tabagismo, na verdade, é a quantidade de substâncias que tem ali, né? A quantidade de substâncias tóxicas. Então, não interfere, né? Muitas pessoas falam na questão da combustão, né? Porque a combustão do fogo é que levaria à produção das, vamos dizer assim, das toxinas, né? E que a eliminação da combustão com cigarro eletrônico não liberaria aquela fumaça tóxica. Nada é comprovado ainda, tá? Não tem nada falando sobre isso. Então, o tabagismo ainda é, né, um dos fatores de risco para problemas de coluna, né?
Então, e o sobrepeso, o sedentarismo, né? Você não fortalece sua musculatura lombar, né? Sua musculatura lombar e o seu abdômen são o que protegem a sua coluna, né? Então, se eu tenho uma musculatura forte na região posterior, lombar forte, e se eu tenho um abdômen forte, sua musculatura está extremamente protegida, né? Então, veja que esses fatores são os que levam ao problema de coluna, né? Que começa com o desgaste do disco, né? O desgaste do disco já vai levando a dor. O desgaste de um ou mais discos vai levando a dores na coluna, deformidades na coluna, né? As dores e as deformidades. O desgaste do disco pode originar uma hérnia, uma compressão de um nervo, você ter, por exemplo, dores nas pernas. O mesmo problema com hérnias e compressão de nervos na região dos braços, né, do pescoço, levando a dores no braço, formigamento, essas coisas. Então, realmente, são problemas muito comuns. Por quê? Porque estão relacionados aos nossos hábitos. E voltando ao nosso tema lá na frente, como a gente não é acostumado a prevenir, né, os problemas eles vão lentamente aparecendo e a gente vai se acostumando a remediar, né? Então, é por isso que hoje é muito comum você falar em operar a coluna, né? Hoje é muito comum você falar em pôr um stent para um infarto do miocárdio, né? Por quê? Porque a maioria dos problemas de saúde, os mais frequentes, eles aconteceram porque as pessoas foram lentamente se encaminhando para aquele problema, né? Hoje, com relação aos problemas de coluna, é uma das causas importantes de automedicação, tá? Assim como a dor de cabeça também. Você vê que os problemas são bem parecidos, Isso. né? São frequentes, eles são causas de dor importante, né? São dependentes da nossa rotina, da nossa saúde, da nossa atitude de não prevenção, né? E também o fato de você indicar um procedimento cirúrgico que deve ser o último recurso no tratamento do problema de coluna, né? O tratamento cirúrgico dos problemas de coluna devem ser o último recurso, e perceba que ele não é a resolução do problema. Eu estou nada mais do que corrigindo alguma coisa. E que é uma pergunta comum dos nossos pacientes: doutor, eu operei a coluna, mas aí esse problema pode voltar? Pode, porque a nossa coluna, ó, É uma estrutura, né? né? São vários ossos, são vários discos, né? E se você continuar mantendo a mesma rotina, os outros discos vão, daqui a um tempo, apresentar o mesmo problema. Então, essa é a importância de você ter a atitude preventiva, de você identificar o problema lá no comecinho e você eliminar os fatores que levaram aquilo para que você tenha uma vida saudável, uma vida boa. De outra forma, hoje eu tenho as medicações para a coluna, eu tenho os tratamentos que são relacionados com, por exemplo, infiltrações, bloqueios, né, que são injeções ali na região da coluna. Eu tenho fisioterapia, osteopatia, né? A gente tem pilates, fisioterapia, atividade física mesmo, né? Atividades dentro d'água. Vê que são várias coisas para tentar ajudar a pessoa, né? Nada é definitivo, nada é específico, nada é o melhor do que um, nada é melhor que o outro, né? São várias coisas, cada um ali com a sua indicação, né? Em determinado momento. A cirurgia sendo o último recurso. Hoje, a gente tem um desenvolvimento muito importante das técnicas que são minimamente invasivas, né? Porque já sabe que hoje, por exemplo, a musculatura, né? A musculatura ela é importantíssima para a recuperação pós-operatória. Assim como ela é importante para manter a saúde, essa musculatura da região lombar e da região abdominal é importantíssima para manter a integridade pós-operatória, você garantir um bom resultado, né? Então, a cirurgia mais tradicional, ela não preservava esse arcabouço muscular, né? Então, ao fazer a cirurgia, o cirurgião, vamos dizer assim, praticamente despreza aquela musculatura, né? E depois você sutura, fecha ali, mas aquela musculatura nunca mais será a mesma, né? Ela nunca mais vai ter a força, nunca mais vai ter
a função de manter a integridade da coluna. E desenvolveu-se a técnica minimamente invasiva, que você faz pequenos furos, a cirurgia percutânea da coluna. Assim como a cirurgia da vesícula evoluiu para a cirurgia por vídeo, pequenos furos, a cirurgia da coluna está se encaminhando, já é uma realidade, né? E com excelentes resultados. Ou seja, você preserva estruturas, você manipula menos o músculo, você machuca menos o músculo. Porque a nossa função é deixar ele muito bom, né? Deixar ele preservado para que você consiga manipular o osso e o disco. Porque o problema não está no músculo, né? O problema está na coluna. Né? Tá na coluna. Então você acaba desgastando duas coisas sem a necessidade. Exatamente. Aí vem a importância, tanto na dor de cabeça quanto no problema de coluna. Eu sempre falo para os pacientes, mudança de hábito, não tem jeito. Se eu estou te falando aqui, você tem um problema de coluna ou que você tem um problema de dor de cabeça, é como se eu falasse para você que você é diabético. Se eu falar para você que você é diabético, se assusta. Putz, não vou comer açúcar, vou ter... Vai. Tem cura? Dependendo da fase, a pessoa perde peso, fica fininho, magrinho, regride tudo. Parou, não tem mais pressão, não tem diabetes, não tem mais nada. Mas dependendo da fase, não adianta mais. Então, o problema de coluna é a mesma coisa. Muda seu hábito, é um problema crônico, né? Muda seu hábito, faz atividade física, perde peso, que é o mais difícil, mas tem como fazer. É só a gente buscar, né? Que você consegue prevenir. O problema não evolui, né? Mas, se precisar aplicar o tratamento, vamos dizer assim, para remediar, né? Pelo menos hoje a gente tem essa técnica que seria uma técnica menos invasiva e tenta preservar ao máximo. Mas que esse seja o último recurso. Né? Ótimo. Gente, nós estamos encerrando o nosso bate-papo aqui com o Dr. Silvio. Muito obrigado, doutor, pela participação. Queria que o senhor ficasse à vontade aí para dar suas considerações finais. Cara, me sinto muito feliz, né, de participar do nosso podcast aqui, a nossa estreia, né, no podcast, e agradecer a equipe, todos aí, responsável, né, por trazer conteúdo aí importante para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que acompanhem a gente, né, porque a gente vai produzir mais vídeos, mais podcasts, mais conteúdo bacana para vocês. Compartilha, né, com todo mundo aí que precisa saber um pouquinho mais de saúde. E estamos juntos. Espero vocês aí acompanhando sempre a gente. E vamos lá.